Lucas 5. Todos de pé, por favor. A partir do versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Estamos juntos? Respondeu-lhe Simão. Diga comigo, Simão. Mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Submetemos, Senhor, a nossa mente à soberania da tua voz. Que a tua palavra, que não volta vazia, frutifique e glorifique o teu nome, para a honra do teu próprio nome. No nome do Senhor Jesus, quantos dizem amém? Bate na palma da mão dos 3 ou 4 irmãos e diga para ele: cresça. Fala, cresça, cresça, cresça. Fala, cresça, cresça. Anote tudo que for possível. Grave tudo que for possível. Não saia da sala de aula antes que ela termine. Mas me dê a sua atenção aqui, porque a gente já vai estar no encerramento. E eu gosto muito de dizer o que eu vou dizer aqui, todas as vezes que prego num último dia de congresso ou de um retiro. A nossa visão, ela determina a nossa conduta. A maneira como eu te enxergo, eu vou te tratar. Talvez a minha visão seja uma visão errada e eu te trate mal porque te enxerguei de uma maneira errada. Mas minha visão sempre determina a minha conduta. Eu sempre me comportarei de acordo com a maneira como eu enxergo as coisas. Oi? Alô? Se eu te vejo e me agrado, eu te trato bem e vice-versa. E eu posso hoje enxergar aqui como o último dia de um retiro. E eu me comportarei de forma saudosista, dizendo até o ano que vem. Mas eu também posso enxergar hoje não como o último dia do retiro, mas como o primeiro dia de uma nova história. Eu prefiro a segunda. Tem 4. Oh, graças a Deus. Não é verdade? Eu posso. Não, hoje vai ser o primeiro dia de uma nova história. Acabou. Senão eu saio daqui e falo: meu Deus, agora até o ano que vem. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Que não tem muito a ver diretamente com o que eu vou estar pregando, mas eu preciso fazer essa ponte com você. A segunda coisa que eu quero falar nesse meu argumento inicial é que, além de eu ter que enxergar sob um prisma diferente, não como o último dia de um retiro, mas do primeiro de uma nova história, há uma outra coisa que eu quero que você atente também, que não é de menor importância. Nós estamos passando esses dias aqui, queridos, sendo trabalhados, sendo tratados por Deus, palavras que foram pregadas só pelos testemunhos aqui, que eu não ouvi as mensagens, mas deu para perceber o quanto Deus falou neste ambiente. Há que se entender, queridos, que falar Deus fala. Deus gosta de falar. Por isso que eu gosto de falar, que eu gosto de imitar Deus. Deus em silêncio é um problema. Quando Deus se silencia, tem problema, gente. Porque Deus gosta de falar. Não é à toa que o livro dele, que ele nos deu, se chama Palavra. Nós somos o único povo na face da terra que, quando anda, consegue carregar 66 livros de uma vez só. Esse Deus gosta de falar.
Não é verdade? Escreveu 613 preceitos para Israel e chamou de 10 palavras. Mas eram 613 preceitos. E Deus gosta tanto de falar que mandava repetir isso de 7 em 7 anos. Ler tudo de novo. Para que a geração que estivesse chegando aprendesse e a que estivesse indo não se esquecesse. Deus gosta de falar. Falar, Deus fala. E a gente até criou um jargão no meio evangélico. Fala Deus. Deus fala. O problema não está em Deus falar, mas o que faremos com aquilo que Ele fala. Porque aquilo que Deus fala, ou me aproxima ou me afasta. Vai depender do meu histórico. Deus chamou Samuel, na terceira vez, o que foi que ele respondeu? Oi? Deus chamou Adão, o que Adão fez? Então, Deus falar não é problema. O negócio é o que a gente faz com o que Ele fala. Quando você ouve a voz de Deus, e você tem ouvido a voz de Deus, o que é que você vai fazer? Deus tem meios de falar conosco. Eu estou assim, como eu disse no início, muito sedento por um avivamento, por um derramar de Deus nessa nação. E será por intermédio de uma igreja madura. E uma igreja madura não é uma igreja perfeita. Uma igreja madura é uma igreja pronta para cumprir um propósito. Você, quando olha para um fruto maduro, você não diz que o fruto é perfeito. Você vai encontrar algumas manchinhas no fruto maduro. Você vai encontrar talvez algumas tortuosidades no fruto maduro. Mas ele maduro, ele está pronto para ser consumido. Pronto para cumprir o seu propósito. Maturidade tem a ver com isso. E eu creio que nós chegaremos numa estatura, através da voz que Deus está usando, naquilo que teologicamente se chama do quíntuplo ministério: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como eu falei domingo retrasado. Deus está restaurando uma voz apostólica no aspecto de fundamentar a sua igreja, porque uma igreja sem fundamento cai. Deus está levantando vozes proféticas de novo no meio da igreja, porque uma igreja sem voz profética se corrompe. Deus está levantando uma voz evangelística, não no sentido de apenas ganhar alma, mas entendendo que o evangelho é a única forma de nós nos salvarmos deste caos espiritual e social que está por aí. Deus está levantando uma voz pastora. E é por isso que a gente está vendo o diabo furioso, levantando um movimento que a gente nunca viu na história da igreja, chamado movimento dos desigrejados. O que é um desigrejado? É alguém sem pastor. A raça de gente que Jesus sentiu dó. E olhou e falou: eu tenho dó desse povo que é como ovelha que não tem pastor. É gente que se autopastoreia. Deus está levantando uma voz de mestres outra vez. De gente ávida pelo ensino. De gente faminta em conhecer Deus. Não conhecer sobre Deus. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer de Deus. Quando eu conheço sobre Deus, eu estou nos meus estudos. Quando eu conheço de Deus, foi Ele quem falou a próprio respeito dele a mim. E queridos, o que eu vou falar aqui parece papo de vendedor de livros. Mas não é não. Mas eu me preocupo quando a maioria, e grande maioria, dos que estão comprando meus livros, não são jovens. Eu fico um pouco inquieto e preocupado. Ah, pastor, mas eu sou jovem, pastor, eu não tenho grana. Peça quem tem. Não tem dinheiro para comprar, fala comigo que eu vou orar.
Mas eu queria que você entendesse o seguinte: ponha um propósito no seu coração de se alimentar. Ponha um desejo no seu coração de dizer: Deus, eu preciso trilhar um caminho e entender o que o Senhor quer falar comigo. Qual é a instrução que o Senhor tem? Nesses dias a gente aprendeu aqui, até agora, sobre 3 nãos que a gente precisa aprender a dar. Porque a teologia moderna fala muito mais do que você tem que fazer, do que daquilo que você não deve fazer. E eu queria dizer para você que a Bíblia tem mais não do que sim. Quem conhece os 10 mandamentos? Está na Bíblia, gente. Por aí, deixa eu melhorar a pergunta. Quem aqui já ouviu falar dos 10 mandamentos? Já? Vão comigo? Vamos? Eu falo, depois vocês repitam. Vamos lá, só para a gente fazer uma contagenzinha boa. Diga: primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Fala forte. Diga: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Diga: segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Diga: terceiro mandamento. Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Diga: quarto mandamento. Guarda o dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Diga: sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não cobiçarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho. Fala forte. 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, nada do teu próximo. Diga comigo 10 mandamentos. Diga: Deus só alivia no não, no quarto e no quinto. 8 nãos. Os 10 mandamentos é formado de não. E a gente está aprendendo aqui sobre 6 nãos que a gente tem que aprender a dizer para que a gente cresça. O primeiro deles, que a gente aprendeu: não trocar a instrução pela solução. Por quê? Gente, não me enrola, nem pega carona com os outros. Porque a solução, a instrução. E o que é urgência? E o que é prioridade? Primeiro. O que foi, campeão? Você fez um mistério aí que eu vi. O que foi? Não, tá tudo bem? Então preste atenção. Segundo, não. O que a gente aprendeu? Não saia da sala. Fale forte. Terceiro não que aprendemos hoje, quem lembra? Não argumente, obedeça. Porque Pedro entra com argumento: pesquei a noite toda, não apanhei nada, eu só quero que o senhor saiba da minha situação. Porque eu conheço gente, querido, que quando vai orar, cita até texto bíblico para Jesus. Senhor, porque está escrito em Josué capítulo 1, versículo 9, na parte B do versículo. Como se Deus não conhecesse Bíblia. Porque está escrito, Deus, em Salmo capítulo 34, versículo 19, que os que... Senhor, Deus sabe. E Pedro
entra com um argumento, mas ele se converte no meio do argumento, porque ele diz assim, no mesmo versículo, Lucas 5:5, tendo apanhado, pescado, a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançaremos a rede. Essa rede vazia, essa rede que simboliza a minha pesca frustrada, eu vou lançar debaixo da tua palavra. Diga comigo assim, quarto não. Não, queridos, eu não quero que você repita, eu quero que você olhe para mim assim com cara de profeta. Arregala o olho assim, igual doido assim. Fala, quarto não. Isso. Quem não está com sono é que arregala o olho. Sonolento fica com o olho assim, mas desperto fica assim. Fala comigo, quarto não. Não é levantar a sobrancelha, é arregalar o olho, gente. Quarto não. Diga comigo assim, não passe por cima da palavra que foi instruída. De novo. Só os homens. Mulheres. Só os maduros. Ele não disse outra coisa que não fosse debaixo da tua palavra. Gente, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quero construir 2 argumentos dentro desse texto aqui, desse tópico aqui. Eu falei hoje pela manhã sobre os nossos argumentos humanos. Mas há uma necessidade da gente entender que o que vai nos curar, o que vai nos avivar, o que vai nos ajustar, o que vai nos corrigir, o que vai nos prevenir, é quando nós nos mantemos debaixo daquilo que nos foi falado. Eu trabalho com cura interior há alguns anos, queridos. E esse livro tem conteúdos de anos. Embora um livro fininho, mas um conteúdo de anos de trabalho. E nesses anos que a gente vem trabalhando, eu tenho aprendido que muita gente doente na alma se contagia com uma arrogância, onde ela se torna especialista nela mesma, porque ninguém a entende. Oi. Se ninguém te entende, querido, e só você se entende, você se tornou especialista em você mesmo. É o caso do homem na beira do tanque. Não tem homem nenhum que me jogue no tanque. Quando eu vou entrar, já tem outro que entra antes de mim. Não adianta te contar que você não vai me entender. Se tornou especialista nele mesmo. E a realidade, queridos, é que quando eu me coloco debaixo desta palavra, eu saio de uma postura de arrogância para me colocar numa postura de humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu falei hoje pela manhã, no terceiro não, que é: não argumente, não pondere, não discuta, mas obedeça. E essa palavra obedecer, querido, no original grego, tem a ver com ouvir de baixo. A palavra obediência no grego é upakuo. Upa, ouvir, akuo, debaixo. Uma pessoa que obedece na mente de Deus é aquele que ouve de baixo e não por cima. Enquanto a gente não sai do nosso pedestal, das nossas experiências, não caminha, querido. Me deixa abrir um parênteses e dizer uma coisa para vocês aqui. Queridos, nunca queiram negociar a obediência. Quero dar uma palavra específica aos jovens. Tome cuidado com o espírito de rebeldia. Tome cuidado com essa coisa que impulsiona você a querer fazer da sua vida, ou fazer de você mesmo o capitão do teu próprio barco. Não se esqueça o que eu disse no início aqui,
que a primeira providência que Jesus fez foi tirar Simão do barco. Ele olha para os barcos e fala: eu quero esse daqui. Porque é difícil, querido. Eu escutei de uma professora de ministério infantil falar algo que eu nunca mais esqueci. E foi um dos meus motivadores de estar trabalhando e escrevendo, preparando para a nova geração. E esse livro Flecha na Aljava fala sobre isso. Eu escutei uma professora dizer para as mães, para os pais, que a gente precisava ensinar nossos filhos a obedecerem. Não é só porque a mãe é uma autoridade, não. Ela disse o seguinte: se seu filho não obedece à sua voz de comando, um dia ele vai atravessar a rua e virar um carro em alta velocidade, e você vai falar: volta, e ele vai morrer, porque ele não está acostumado a ouvir voz de comando, e ele vai atravessar a rua com um carro vindo em alta velocidade. A obediência não é simples e unicamente porque alguém é uma voz de autoridade, eu tenho que obedecer. Eu já expliquei isso tudo de manhã. Eu já expliquei de manhã, mas vale repetir, que toda ordem, ela é a revelação de um propósito. Que toda ordem, ela versa sobre mostrar a você que é uma intenção, que é um projeto, que é um planejamento. E nós estamos, queridos, trabalhando no meio de uma sociedade, presta atenção aqui em mim, eu preciso te dizer isso. Esse chamado marxismo cultural, se já me ouviu, me tolere em ouvir de novo. Não é algo do PT, não é algo de um governo aqui do século 21 de esquerda. Isso já está na nossa nação desde a década de 30. Por que o nosso governo atual está mexendo até nos livros didáticos? Porque os livros didáticos foram feitos desta forma para nos ensinar a não obedecer voz de autoridade. Essa conversa de Freire, essa conversa marxista, de que nós temos que lutar como classe oprimida contra a classe opressora, isso é papo de marxismo para gerar uma descendência que não aprendeu a obedecer. Quem é aqui, queridos, tem de 45, 50 anos para cima, é testemunha do nível de educação que a gente tem hoje, para o nível de educação que existia no passado. De coisas que chegaram hoje, eu olho às vezes na escola, eu passo diante de uma escola e digo: meu Deus, essa aí é a minha futura geração. Parece antiquado, e se for, eu prefiro continuar sendo. De ver um jovem xingar um palavrão, já não deveria nem xingar, mas se xingar, pelo menos pedir desculpas. Dizer: foi mal, me perdoe. Não existe mais isso. Essa galera que está encarando o professor, essa galera que está encarando pai e mãe, é uma geração que foi o tempo todo doutrinada de forma sutil, queridos. Poderia citar nomes aqui, que a educação hoje tem lá no alto, como se fossem os grandes ídolos da educação, mas foram pessoas que injetaram princípios de rebelião no meio da nossa geração. É por isso que hoje é essa colisão entre pastor e ovelha, entre professor e aluno, entre pais e filho, porque desde a década de 30 existe um movimento na educação chamado escola novismo, ou movimento da escola nova, nome bonito. Só que o precursor, o fundador desse movimento, um francês chamado Adolphe Ferrier, que foi quem ferrou a gente. E Adolphe Ferrier dizia o seguinte: é preciso libertar as crianças da ditadura dos adultos. Isso é princípio do escolanovismo. Aí entra-se um outro movimento chamado construtivismo, que diz: a criança tem que fazer o que quer, ela é o centro do processo. Cansei de ouvir isso na escola, e eu falava com todo respeito a vocês que acreditam que a criança é o centro do processo, mas por favor, não tire o professor do palco. Porque se Freire diz que não existe professor sem aluno, Marcos Joaquim diz que não existe aluno sem professor. E eu fico com o Joaquim.
Pena que só tem meia dúzia aqui comigo. O resto está tudo com freio, então fica com freio. Vocês estão me entendendo? A gente precisa entender que isso foi vindo de forma gradativa, gente. De forma gradativa. É a historinha do sapo na chaleira. A água vai mornando. Quando vai ver, já não dá mais tempo de saltar. Nada do que aconteceu de destrutivo na sua vida aconteceu instantaneamente, foi processual. É por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí hoje, para pregar e falar, aprenda a ficar de baixo, a ouvir de baixo, é difícil, porque sua mente foi doutrinada a não obedecer. E quando a gente olha para Pedro, olha esse Simão que Jesus entrou no barco, tirou ele do cargo de capitão, entra, instrui e diz, lança-te ao mar alto. E ele diz, olha, eu pesquei a noite toda, eu não apanhei nada, mas sob, debaixo da tua palavra, lançaremos as nossas redes. Não passe por cima da palavra. Você sabe quando vai ser? Qual vai ser a melhor parte desse retiro? Quando você pegar suas malas e chegar em casa. Oh, meu Deus. Porque o que está acontecendo aqui, queridos, é o monte da transfiguração. Bom estarmos aqui. Oh, já pensou, gente? Faz uma cabana ali, não precisa nem uma suíte, uma cabana, pastor Luciano. Outra para o pastor Tony, outro para o pastor Newton. Vamos ficar aqui, só ouvindo palavra. É assim que a gente é, né? Ele levanta de manhã, toma café, nem precisa nem fazer, já está tudo pronto. Jesus, aleluia, glória a Deus, que bom. Aí depois a gente entra no templo, num bloco santo, cantando que só Ele é Deus. Que coisa legal, Jesus. Mas amanhã a gente desce do monte da transfiguração e encontra os endemoniados. E na hora que a gente encontra com os endemoniados, a gente tem que fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Queridos, prestem atenção a uma coisa. O pacuo, ouvir de baixo para cima, e não de cima para baixo. Todos nós, queridos, temos um desejo maligno de querer ser Deus. Foi exatamente o caminho pelo qual a serpente percorreu quando disse para Eva, o dia que você comer, você vai ser como ele. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, queridos. O que eu acho lindo em Jesus é que quando Jesus entra em nossa vida, Ele põe desordem nas nossas ordens. Foi isso que você ouviu. Quem é que se converteu? Falou, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. Quem já passou por isso? Faz assim. Fala, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada, Jesus. Quem é que se converteu e parece que o negócio piorou? Ele estava colocando ordem na tua desordem. Você que pensou que estava tudo bem, estava tudo errado. Quem é músico sabe o que eu estou falando. Você aprendeu anos a cantar uma música de forma errada. Aí daqui a pouco você fala, não é isso não. É igual a batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce? Oi? Oi? Nessa esparrama, já aprenderam, né? O tempo todo se esparrama pelo chão. Não, esparrama pelo chão. Porque a gente foi aprendendo desta forma. E tem gente me olhando assim, não está nem anotando uma mensagem. Vai, como é que é mesmo? Deixa eu anotar aqui. Ele põe as nossas ordens em desordem, querido. Por que Zaqueu subiu a figueira brava? Você naturalmente vai falar, ele era de baixa estatura. É natural. Mas não era para ele estar lá. Por que não era para ele estar lá? Porque Jesus falou com ele. E o tempo que Jesus estava falando com ele, a conversa entre Jesus e Zaqueu estava sendo de baixo para cima. Jesus embaixo, Zaqueu em cima. Está errado. E Jesus
Jesus desordena esse negócio e fala: desce, Zaqueu, desce. Eu sei que você vai falar, porque me convém pousar em tua casa, mas primeiro ele teve que descer. E quando ele desce, querido, a coisa inverte, que a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Se ele era baixinho, não sei a altura de Jesus, mas mais baixo que Jesus ele era. E em cima da árvore, ele estava mais alto. Debaixo da árvore, ele não estava mais falando com Jesus de cima para baixo, mas agora de baixo para cima. Quer jantar na minha casa? Quero. Hoje chegou salvação na tua casa. Porque você só passa a ser salvo, liberto, ajustado, corrigido, prevenido, quando você aprende a descer. E hoje Deus está chamando quem quer descer desse palco, desta árvore, dessa centralização humanística que você tem, porque não dá para passar por cima da palavra. Queridos, as feridas emocionais nos embrutecem. Gente ferida se embrutece. Sabe por quê, queridos? Presta atenção numa coisa. As feridas emocionais nos tornam com atitudes animalescas. Pegue um animal que apanhou muito. Comumente esse animal se torna agressivo. Não é porque ele é agressivo, ele está te agredindo porque ele não quer ser agredido de novo. Eu conheço gente assim. Há pouco tempo encontrei com uma pessoa que há anos ela me deu um fora. Estava sentado assim no meio do povão assim, o culto ia começar, eu cheguei perto dela, falei: seja bem-vinda, é parente de alguém aqui? Não conheço ninguém aqui não. Falei: muito prazer, eu sou pastor da igreja. Bruta. Meses depois, ela estava à frente, a semelhança do testemunho do queridão, que graças a Deus terminou bem, e ela dizendo: eu queria que vocês orassem por mim, porque essa noite eu tentei suicídio. Era uma pessoa complicada. Complicações emocionais. Querido, você vê uma pessoa muito embrutecida. Uma pessoa que realmente fica, às vezes, áspera, azeda, do nada. São feridas que estão ali dentro. E essas pessoas não têm facilidade de ouvir de baixo para cima. Elas passam por cima. Elas passam por cima do que lhes foi ordenado, orientado. A nossa maturidade faz isso, queridos. Se foi liberada uma palavra, faça. Não importe-se com o resultado. Importe-se com a obediência. Porque não há ninguém que percorra o caminho da obediência que não seja recompensado por Deus. Diga um amém se você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor que te ensine. Deus, o Senhor falou isso, queridos. Às vezes nós sabemos que a gente faz emendas no que Deus falou. Sabemos que Saul perdeu o reinado, porque Deus mandou ele esperar, e ele esperou até o 7º dia, mas não esperou até o fim do 7º dia. Não fez o que se havia mandado fazer. Às vezes Deus fala uma coisa para você, e a gente não faz. Queridos, o grande sucesso deste ministério, deste retiro aqui, é exatamente o que a gente vai fazer com o que Deus nos falou. Eu quero acreditar que você tem tudo anotado. Eu quero acreditar que você tem na tábua do teu coração cravado o que o Senhor falou com você. As orientações que Ele te deu, vai experimentando. Eu quero te prevenir de uma coisa. Não pense você que você vai tentar e na hora a coisa vai acontecer. Não pense você: eu recebi tanta palavra de Deus e nada mudou na minha vida. Por favor, entenda o que eu estou te dizendo. Eu falei hoje pela manhã que nós temos que obedecer, não no nível do medo, não no nível do interesse, mas no nível do conhecimento. E conhecimento é processual. Você conhece Deus à medida com que você caminha com Ele. E há um segredo, queridos. Eu queria que você entendesse essa realidade. Há alguns segredos que a gente precisa caminhar para conhecer esse Deus e permanecer debaixo do que Ele falou. Eu preciso que você aprenda. Eu preciso que você apreenda. Lembra? Lembra? Mas eu preciso que você permaneça
no que você apreendeu. Diga comigo. Aprender, apreender e permanecer. Diga assim, porque permanecer é a única forma de eu me tornar um discípulo legítimo. Permanecer é a única forma de me tornar, fale forte, um discípulo legítimo. Quem só aprende e não permanece é discípulo mentiroso. É uma fraude, querido. Diz para mim, o que está escrito em João 8,32? Ninguém lê? Não. Cola não. Na frente do professor tirar a cola, eu não. O que está escrito? Olha os caroneiros chegaram, olha só. Ninguém tinha falado nada. Aí alguém solta e conhecereis a verdade. O que está escrito em João 8,32? 1, 2, 3 e já. É isso aí mesmo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Fala, de novo. Não, esse é 36. Está certo o versículo, está faltando uma palavra. Então conhecereis a verdade. É só o então, zero. Então conhecereis a verdade vos libertará. Toda frase que começa com e ou então, teve uma que lhe antecedeu. Só essa garotada que é doida, que tudo que vai falar, então o que? Não falou nada antes? Não é essa garotada? Então, pastor, então o quê? O que você falou antes que eu não sei? Mas tudo bem. A gente é doido mesmo, tudo bem. Se a Bíblia diz em João 8,32, então conhecereis a verdade vos libertará, o que diz o versículo 31 diz o seguinte: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes, ficar firme debaixo dos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, você não entendeu. Dá um glória a Deus mais forte que você puder, que eu estou falando de palavra de Deus. Aí eu quero desconstruir um erro na cabeça de muita gente, em especial discipuladores. Fala, meu Deus, como é que pode fulano fazer o que fez? E conhece a verdade. Meu Deus, está tão preso nessas coisas. Querido, não é liberto quem não conhece a verdade. O que te liberta não é a verdade, é o conhecimento que você tem dela. A verdade só te liberta quando você a conhece, e você já sabe o que é conhecer. De intimidade que gera fruto, porque verdade no reino não é uma palavra, verdade é uma pessoa. E essa pessoa disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga um glória a Deus, se você está me entendendo em nome de Jesus. Vamos destrinchar o versículo. Falando é que pôde, meu Deus. E conhece como, meu filho? Ninguém conhece a verdade se não permanece no ensino. Conhecimento da verdade é resultado de permanência no ensino. Alguém me entendeu e pode repetir? Fala forte. Que foi que eu disse? Não, fala forte. De novo. Declara de novo. De quê?
Vamos, campeão. Abre a boquinha, vamos lá. Diga, conhecimento da verdade é resultado de permanência no ensino. Quem não permanece no ensino não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade, fale forte, não é liberto. Logo, se não sou liberto, sou oprimido. Alguém me entendeu? Bônus. Eu disse, caminho. Eu estou pegando João 8, 31 e 32. Vamos de trás para frente. A gente fica, meu Deus, fulano de não se liberta. Só vai se libertar se conhecer a verdade. O conhecimento é o relacionamento de intimidade que gera fruto. Me relacionei com a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Eu só conheço a verdade, ou seja, conhecimento só acontece quando existe permanência no ensino. Por isso eu disse aqui que a escola tem dois tipos de alunos: o estudante e o estudioso. O estudante estuda para passar na prova, o estudioso estuda para crescer na vida. Oi. Alô. O estudante diz, passei. O estudioso diz, quando eu crescer eu quero ser isso. Oi. Eu gostei disso. Se você não gostou, é problema, mas eu que eu gostei, gostei. Que eu quero que você entenda, e nós entendamos, que eu tenho que permanecer no ensino. Por que você se dá mal na prova? Porque você só estuda na sala de aula. E tem gente que fala, porque você fica na sala de aula e o resto do dia você vai jogar videogame. E você quer estudar no dia da prova. Você percebeu que todo crente na hora da prova fica mais crente? É Bíblia, querido, é oração, é disciplina, é jejum, é vigília, é monte, é campanha, vai para a Universal, vai passar pela trilha do sal grosso, ele quer a vitória. Não é verdade? Aí Deus manda a vitória e o oprimido volta. Porque ele não permaneceu no ensino. Mas quem permanece no ensino, conhece a verdade. Conhece a verdade. E é esse conhecimento que vai dar a você vitória contra o inferno, querido. Pastor, estou começando agora na fé, sou novinho, querido. Quem sabe pouco, sempre sabe 100% de quem não sabe nada. Ô, gente, fala alguma coisa no nome de Jesus aí. Me entenderam, gente? Eu posso saber pouquinho, mas o mundo não sabe nada, então eu sei 100%. O pouco é sempre 100% sobre o nada. Então pegue isso aí em nome de Jesus e fique debaixo. Desce dessa árvore, desce desse pedestal. Pare com esses contra-argumentos. Eu estou costurando com o que eu falei hoje de manhã. Tem sempre uma coisa que você passou, que você viveu, queridos. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Aqui que eu digo, para Jardim América. Amados, eu passava toda semana, de 8 da manhã até às 10 da noite, fazendo aconselhamento. Toda quarta-feira eu ficava lá, queridos, ministrando a vida das pessoas, de 1 em 1 hora. De 1 em 1 hora. Só parava para o almoço, e só parei para o almoço, porque uma ovelha falou, pastor, para almoçar, que nem almoçar eu queria. Chegava em casa oprimido, querido, com a opressão dos outros, falando um monte de coisa, e eu chegava no final e falava, pastor, obrigado, pastor, estava precisando tanto desabafar. E o meu sonho era ser médico, querido. E Deus não deixou ser médico, e eu fiz do meu gabinete o meu consultório. Eu tinha um carimbo, querido, escrito pastor Marco. Eu pegava, você vai ler esse versículo, 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. Eu me sentia um médico, querido. Falei, rapaz,
Sou médico de alma agora. Pegava meu carimbinho, pá. Leia essa aqui durante 3 dias, tá? E a pessoa voltava na semana seguinte pro pós-operatório. Toda semana, a maioria, as mesmas pessoas, para contarem as mesmas coisas. A maioria. Para falar as suas dores. E eu saía dali, falando, meu Deus, que bom que eu estou aqui para ouvir essa pessoa. E ela falava. Porque aí foi ali que eu comecei a entrar nessa estratégia de fazer as pessoas repetirem e anotarem o que eu prego. Porque eu percebia que ela falava, pastor, foi uma bênção. Eu só não lembro o que o senhor pregou, mas que foi uma bênção, foi. Falei, meu Deus. Aí um dia, perdoe-me a repetição dessa história, eu estava em casa e Deus falou claramente comigo assim, soltou um versículo, a fé vem pelo ouvir. E ouvi a palavra. Eu fiquei sem entender porque que Deus falou aquilo. E eu linkei na mesma hora isso, as pessoas que me ouviam, que eu ouvia no gabinete. Se eu ficava o dia inteiro ouvindo essas pessoas e a fé vem pelo ouvir, nunca essas pessoas iam ser curadas. Aí que foi que eu construí esse entendimento, ou foi construído na minha mente esse conhecimento de que não é apenas orar, mas aprender o que eu estou fazendo que eu tenho que parar, o que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer, é o que elas fazem. É o que eu disse aqui domingo retrasado na igreja. Que expulsão é aquilo que eu faço em nome de Jesus na vida oprimida. Mas libertação é o que o oprimido conhece. Eu posso falar, sai em nome de Jesus, o demônio vai sair. Mas ele vai voltar se a pessoa não conhecer a verdade. Porque eu fiz uma expulsão, mas não uma libertação. Por isso que a prioridade de um culto não é ficar colocando a mão na cabeça das pessoas para falar, sai demônio. A prioridade de um culto é a palavra liberada, porque à medida com que a palavra é liberada, os demônios são expelidos da nossa jurisdição e nós nos tornamos um povo verdadeiramente liberto. Se isso é uma verdade, faz um barulho de adoração neste ambiente, porque Jesus envia a sua palavra para nos libertar, queridos, e o conhecimento dela, ele nos liberta. Aleluia! Quero que você hoje saia daqui com esse entendimento. Fique debaixo da palavra. Seja alguém que não passe por cima. Não, Senhor, o Senhor falou isso. E olha aqui para mim, para eu encerrar, para passar para o outro tópico. Permanecer debaixo do que Ele disse é debaixo do tempo dEle e não do teu cronômetro. Amém ou não amém? Me dá uma ilustração bíblica aí, pastor. Me dá uma referência bíblica. Quando Jesus cura os 10 leprosos, Jesus faz algo que aparentemente foi uma quebra de princípio da lei de Moisés. Porque só podia apresentar-se diante dos sacerdotes leproso que foi curado. Jesus não orou, Jesus não impôs a mão, Jesus olhou para os leprosos e falou assim, vai e apresenta-te ao sacerdote, e ainda mandou o camarada dar oferta antes da cura. A gente perde depois, ainda escandaliza. Jesus falou, vai lá, apresenta-te ao sacerdote e dá a oferta. Não queria oferta, não estou nem curado. Mas eles, não argumentaram. Eles, obedeceram. Ficaram debaixo da palavra. Estou juntando o que eu falei de manhã com agora à noite. E debaixo da palavra, no meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. Jesus não orou, não impôs a mão, mas eles se submeteram, e quem permanece debaixo da palavra, a lepra vai embora, e você de repente vai perceber que o que você trouxe de ruim para cá, já foi embora no meio do caminho. No nome do Senhor Jesus, libere a sua celebração, porque eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida, queridos. Permaneça debaixo da palavra, porque vai acontecer. Sacode uns 3 ou 4 e fala assim, acorda porque vai acontecer. Permaneça debaixo da palavra. Fala para o irmão, fala meu irmão. Fala para ele. Diga comigo assim, quarto não. Pastor, vem para cá, pastor, não quero pregar mais não.
Não é quarto não? Tem certeza? Peguei vocês. Essa já é velha, né? Essa aí já é velha, né? Diga comigo, quinto não. Diga forte, quinto não. Diga assim, não faça da segunda vez da mesma forma como na primeira. Repita. Não, cadenciado. 1, 2, 3 e já. Não. Quem faz na segunda como na primeira receberá os mesmos resultados. O que foi que esses discípulos fizeram que eles voltaram frustrados? Estavam fazendo o quê? Oi? Pescando. Jesus mandou eles fazerem o que da segunda vez? Mas dessa vez no mar alto. Lucas 5. Em João 21, a mesma coisa. Filho, vocês têm alguma coisa para comer? Pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Agora volta lá e lança a rede na banda da direita. Você sabe por que a gente se dá muito mal na vida? Porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. Sabe por que não é difícil de você descobrir o futuro de algumas pessoas? Porque elas estão repetindo no presente os mesmos erros do passado. E quem repete no presente o erro do passado vai ter o mesmo futuro. Seu futuro será igual ao seu passado. Se você repetir no presente aquilo que você fez ontem. Alguém está me entendendo? Eu já pesquei a noite toda. Lança-te ao mar alto. O que tem a ver lançar-se ao mar alto? Preste muita atenção na profundidade do que eu quero te dizer. Lançar-se ao mar alto tem a ver com duas realidades. Diga duas realidades. Diga mudança de modalidade e aumento de profundidade. Mudança de modalidade e aumento de profundidade. Ou seja, mude o modo. Nem tudo que você fez que deu errado é porque o que você fez era errado. Talvez o que você fez deu errado porque você fez do modo errado. Não, foi de propósito mesmo. Foi para dar nó no miolo mesmo. Esquece agora que situação de pecado. Sabe aquela coisa que você fez com muita franqueza? Você orou, jejuou, pediu oração e deu errado. Nem tudo que você fez que deu errado era errado. Talvez você tenha feito do modo errado. Porque quem faz o que é certo do modo errado, dá errado. Entenderam? Então repita tudo o que eu disse. Você falou que entendeu. Mas você entender a ideia? Nem tudo que eu faço que deu errado significa dizer que era errado. Talvez eu tenha feito do modo errado. O que é certo feito do modo errado, dá errado, gente. É simples. É simples. Já percebeu que toda aprendizagem, ela é simplificadora? É complicado até você aprender. Depois que você aprende, fala, é assim. Eu ganhei, eu não tenho esse hábito, vocês devem estar percebendo que eu estou com uma pulseirinha aqui. É que essa pulseirinha aqui é um cabo USB. Aí uma ovelha minha falou, pastor, só que eu estou para honrar o irmãozinho. Só que quando ele me deu, queridos, eu fiquei achando que aquele irmão me colocou uma tornozeleira eletrônica. Eu fiquei com medo até de tomar banho. Que o negócio não saía de jeito nenhum. Falei, não, esse cara está me filmando. A pastora falou, vai tomar banho? Eu falei, não vai não. Enquanto a pulseira não saía, que eu tenho que... Liguei para ele, falei, rapaz, o que você colocou no... Que foi ele que colocou.
Foi ele, cuidado quando uma ovelha colocar uma pulseira no sobrado. Fala, não, deixa que eu mesmo coloco. Ele veio e colocou e o negócio não saía, gente. Eu puxava e fazia, não sai. E repreendi demônio. Falei, todo demônio que está no meu braço sai. E o negócio está. Falei, rapaz, como é que tira isso? Ele falou, pastor, peraí, pastor. E filmou. É assim, ó. Falei, rapaz, não tem demônio não. Quando recebi conhecimento, aí fiquei. O que foi? Sai, o negócio sai. Porque aprendi. É complicado até você aprender. Porque a ignorância, ela é aprisionadora. O conhecimento, ele é libertador. Já percebeu como que a ignorância nos agonia e o conhecimento nos alegra? Rapaz, primeira coisa que você faz é ensinar os outros. Quando eu corri lá para a pastora, vai aqui, como é que... E ela ficou assim, a pulseira não é dela, era para mim, porque o conhecimento traz alegria. Então, queridos, você quando aprende o modo, quando você aprende a maneira como deve proceder, muita coisa dá errado em nossa vida, porque nós estamos fazendo hoje a mesma coisa que fizemos ontem. Peça ao Senhor que te dê direções. Qual é a banda da direita? Qual é o modelo que você não está agindo e precisa aprender a agir? É uma questão de esforço, é uma questão de treinamento, é uma questão de continuidade. Continuidade. Tentem entender, queridos, que na hora do jogo, o momento do jogo é o momento mais curto de toda a trajetória, mas o processo do treinamento é mais longo. O cara fica 1 ano treinando para em alguns segundos resolver a parada. Mas o que é importante é que ele é condecorado por todo o esforço que ele fez no período do treinamento. E Deus, diz a palavra, recompensará todas as nossas obras, as obras das nossas mãos. Digam amém no nome de Jesus. Não faça da segunda vez da mesma maneira como na primeira. Porque Deus é um Deus de oportunidades. Eu não tenho dúvidas que Deus separou este retiro aqui para dizer para muita gente neste lugar: ainda tem chance, ainda dá tempo, e você vai receber entendimento para fazer da segunda vez diferentemente de como você fez na primeira, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Alguém diga alguma coisa e peça ao Senhor em nome de Jesus: me dá instrução debaixo das tuas vistas, Senhor. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E olha aqui para mim: e debaixo das minhas vistas te darei conselho. A gente tem uma tendência tão grande, pastor Luciano, de errar no mesmo lugar. Já sabe que aquilo ali é furada. Já sabe. Bendito é aquele que aprende com os ensinos, mas bendito também é aquele que aprende com os próprios erros. O salmista disse no Salmo 119: antes de ser afligido eu andava errado, agora não. Foi-me bom ter sido afligido. Foi bom, para que eu aprendesse os teus testemunhos. Não erro mais. Duvido, querido, que aquilo que você se decepcionou numa prova que você fez, se você erra de novo. Você pode até não saber qual é a certa, mas já sabe que aquela ali é errada. Ui. Eu posso nem sequer saber direitinho certo, mas aqui eu sei que não é. Eu posso até não saber quem é, mas esse eu não quero mais, nunca mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. Eu hoje pela manhã disse que esse conhecimento tem que ser no nível, que essa obediência tem que ser no nível do conhecimento. E o conhecimento só é recebido quando você
conhece quem ensinou. Lembra que eu disse que o reino não versa sobre o onde, mas sobre o quem? 2 Timóteo 3,14, Paulo diz assim a Timóteo: tu, porém, permanece nos meus ensinos, e de que fostes inteirado. Não é só ensinado, é inteirado, porque tem gente que é ensinada, mas não se inteira. De que foste ensinado e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste ou de quem recebeste. Não foi o que você aprendeu, mas de quem você aprendeu. Alguém está me entendendo? Você está entendendo? A prioridade do reino não é o que você aprende, é de quem você aprende. Se você conhece quem você aprende. 2 Timóteo 3,14. Não faça da segunda vez da mesma forma como na primeira. Seja mais intenso. Estava desviado, voltou para Jesus. Tua prioridade agora não é voltar a ser quem você era. Sua prioridade é passar a ser quem você nunca foi. Sua prioridade não é voltar antigamente. O antigamente passou. É se propor a ser hoje quem você nunca foi. É se propor a ir mais fundo, a ir em mar mais profundos, a entender que não é musiquinha, querido, de louvar a Deus dentro da igreja, mas que é Bíblia, que existem águas que dão nos arpelhos, outras que dão nos joelhos, outras que dão nos lombos, mas existem águas mais profundas que se podem apenas passar a nado, e Deus vai fazer hoje nadadores habilidosos para trafegarem em águas mais profundas. Por favor, eu não estou brincando de pregar. Abra sua boca e diga: Deus, me ajude a nadar em águas mais profundas. De não ficarmos nessa superficialidade, nessa vidinha rasa, queridos. Nessa dificuldade, às vezes, até da gente pregar a Bíblia, porque as pessoas não a conhecem, então como é que a gente vai se aprofundar mais? Mas pedir ao Senhor que nos ajude, pedir ao Pai que nos dê graça, para que a gente recupere uma saúde espiritual, de tal modo que a gente queira ir em águas mais profundas. Lança-te ao mar alto. Fez da outra vez, dessa vez, filho, vá mais fundo. Mergulha mais, coma mais Bíblia. Leia mais. Chega mais junto. Fique junto. Ore mais. Invista mais tempo. Fique na presença dele o máximo que você puder. Fica, se encha de Deus. Libera teu tempo para ser tempo de Deus. Não divida teu tempo com Deus. Não departamentalize a sua vida. Onde aqui é a vida espiritual, aqui é a vida estudantil, acolá é a vida profissional. Não, Deus tem que ser governo em tudo. Senão não funciona. Diga comigo, quinto não. Diga forte, não faça. Não faça. Da segunda vez. Da mesma forma como na primeira. Todos aqueles que fazem as mesmas coisas hoje, que fizeram ontem, terão amanhã igual hoje. Porque hoje já é o passado de amanhã. Não, esse foi o quinto. Estou no quinto ainda. Está doido para acabar, né? Estou brincando. Diga sexto e último não. Diga forte comigo. 1, 2, 3 e já, bem forte. Diga assim: não se isole, mas qualifique os companheiros. Na última parte do que eu li, a Bíblia diz que quando Pedro obedece, Simão obedece, e ele vai
O barco quase vai a pique. E eles fazem sinais para os companheiros, para que viessem ajudar. Olhem bem aqui nesses olhos que é onde serão arrebatados. Tem muita gente que você cola com ela que só serve para te afundar. Tem gente que não dá para a gente andar com ela porque elas não têm aptidão para repartir com a gente a nossa carga. Tem gente que a gente pode fazer. A Bíblia não fala que eles gritaram, eles fizeram sinais. Porque no relacionamento a gente não tem apenas linguagem verbal, existe linguagem comportamental. Em olhar para você, eu sei se você está precisando de ajuda, se eu realmente te conheço. Não se isole, queridos, mas qualifique os seus companheiros. E o termo companheiro não é termo petista de apropriação esquerdista. Porque Paulo chamou os seus discípulos de companheiro de jugo. E a palavra companheiro significa aquele que come pão junto. Companheiro. Junto, panheiro de pão, que come pão junto. Estarmos juntos, a semelhança da mesa dos pães da propiciação no tabernáculo. Gente, por favor, presta atenção no que eu vou te dizer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A versão mais clássica é: as más conversações corrompem os bons costumes, mas o original grego é: as más companhias corrompem os bons costumes com quem você cola fora ou dentro da igreja. Eu queria falar uma coisa, mas acho que pega muito mal. Não dá, gente. Eu fico com a timidez, gente, tremenda. Porque só os venezuelanos para ficar tímido igual a mim, assim. Porque a igreja está cheia de gente que não presta. Falei, pronto. E tem gente que fala: meu Deus, O autor do livro Crise de Integridade, ele inicia o livro dizendo que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o dilúvio do lado de dentro, do lado de fora, a gente não suportaria o cheiro do lado de dentro. Eu achava que a igreja não tinha fofoca. Eu achava que a igreja não tinha maledicência. Eu olhava para os crentes e falava: meu Deus, vai tudo para o céu. Ninguém briga. Ninguém mente. E a gente entra e vai entender João 8, 31 e 32. Que quem não permaneceu no ensino não é verdadeiramente discípulo. Por que a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Se ele busca quem o adora em espírito e em verdade, tem quem o adora em mentira e na carne. E a gente precisa, não precisa ficar preocupado com quem está ao seu lado. Fala: meu Deus, será? Porque eu já vi gente tirando o bracinho e fala: meu Deus, misericórdia. Não precisa não, calma. Unidade, calma. Estou falando de quem está ao seu lado, não. Estou falando de quem não serve para andar com você, a gente dividir jugo. Eu estou falando mal de gente que ajuda a aumentar teu peso. Não estou falando do pessoal da cozinha, não. Estou falando de gente que você fala assim: rapaz, estou passando por isso. E ele fala: você não viu nada. Mas fulano fez assim comigo. Fez comigo também. E a gente fica se retroalimentando em mágoas. Porque, perceba uma coisa. Vê se avivado anda com fofoqueiro. Vê se magoadinho anda com gente feliz. É magoadinho com magoadinho. Porque se fofoqueiro for andar com gente íntegra, perde a graça. Eu já contei isso aqui, que a minha esposa, ela
é muitas vezes usada para estragar minhas murmurações. Quantas vezes eu quero dar uma murmurada, daquela boa? E na hora que ela fala, vamos mudar de assunto? Eu falei, sem graça. A gente quer assim, daquela reclamada da igreja, e fulano de tal. Uma vez eu soube de uma coisa, eu falei assim para ela, quer saber de uma coisa? Vou chamar fulano de tal e vou conversar isso assim. Eu falei, você não vai falar nada. Eu falei, por que eu não vou falar? E por que você vai falar? Eu falei, nada, eu quero falar. Sabe aquela coisa que você só quer falar? Tem gente, queridos, que serve para andar com a gente. Por isso eu vou fazer 33 anos de casado. Que serve para a gente andar junto. Que não deixa a gente se enveredar por um caminho que vai errar. Querido, eu tive um amigo mesmo, do mundo. Eu o conheci antes de me converter. E eu me lembro que eu, novo convertido, sem traquejo ainda, vim andando, passei por um lugar onde eles estavam bebendo, e aprendi que a gente deveria estar junto, pregando o evangelho. Eu entrei, e eles começaram a falar um monte de coisa para mim, eu novinho, semanas de convertido, e me deu vontade de beber. Beber com eles só para dizer assim, não, eu vou beber só para... Era uma furada. E na hora que eu ia fazer isso, esse meu amigo, que eu nunca mais esqueci, ele disse assim, não, tu não entrou para a parada? Eu falei, entrei, então entra legal. Eu falei, pô, o cara é legal, cara. O cara cansou de beber comigo, falou, não, tu entrou para a parada, entra legal, ou seja, seja verdadeiro. Esse é amigo. Duas coisas ele me impressionou. E a outra foi quando ele começou a falar um monte de coisa para mim. E aí eu já estava mais crente. Menos oprimido. E um dia eu, cheio de fogo de Deus, falei para ele assim, olha, eu aprendi que ou o homem faz a vontade de Deus, ou o homem faz a vontade do diabo. Ele olhou para mim e falou, eu não faço a vontade do diabo. Falei, eu provo que você faz a vontade do diabo. Falei, então me prova. Falei, você faz a vontade de Deus? Ele falou, não, pois a vontade do diabo é que você não faça a vontade de Deus. Ele falou, então você está certo. Tu falou, está falado. Você está entendendo? Se ele não faz a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade do diabo. E a gente precisa qualificar essas companhias. Saber com quem a gente anda. Gente, saber que aquela pessoa com a qual eu me relaciono tem coisas que me interessam de bom. E ela se interessa pelo que eu tenho de bom. Esse nível de relacionamento, queridos, é importante para mim e para você. Por isso que a Bíblia fala, eu amo os que me amam. Eu preciso começar a ter níveis de relacionamento. Pedro vai e faz sinal, Simão e a turma, olha aqui, preciso de ajuda, porque aquilo que eu tenho que não serve para compartilhar me afunda. Deus deu a eles uma bênção, mas era para ser compartilhada. Deus está dando a vocês muito nesses dias. Desde o dia que vocês chegaram aqui, Deus está multiplicando a pescaria de vocês, mas chegou a hora de vocês repartirem, porque não dá para ficar com tudo num barco só, e Deus está levantando companheiros, companheiras de excelência. Por favor, ergue uma das suas mãos, abre a sua boca e diga, Deus, me ajude a fazer sinais, Senhor, que sejam compreendidos para a glória do teu nome. Eles fizeram sinais. E Deus despertou companheiros. E quem quiser receber essa palavra profética, eu a libero na autoridade do nome de Jesus. Deus vai usar você com sinais. Deus vai usar você com sinais. Deus vai converter sua família, porque é a tua família vai entender os sinais de Deus na sua vida. Deus vai lhe marcar através de sinais. E está escrito em Marcos capítulo 16, e os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, falarão outras línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberem algum veneno, isso não vai fazer dano algum. E o Senhor confirmou a palavra através dos sinais. Diga alguma coisa e levante a sua voz e glorifique o nome dele. Vai haver sinais, vai haver sinais, e as pessoas entenderão em nome de Jesus. Eles fizeram sinais e os companheiros vieram, queridos, e os dois barcos quase foram a
pique, mas não foram, porque houve partilha de jugo, houve partilha de bagagem. Ponha-se de pé, por favor. Me dê toda a sua atenção, por gentileza. Eu quero fazer um pedido, aliás, não é nenhum pedido. Com a liberação do pastor da casa, eu quero dar uma ordem pastoral para que todos os jovens venham aqui para frente. Todos os jovens, lotem aqui. Fica bem perto de mim, olhando aqui para mim. Os músicos podem vir se quiser. Olha aqui para mim. Todos vocês que estão atrás, após os jovens, podem vir para cá também, mas eu quero os jovens aqui à frente. Podem vir também para cá, não quero ninguém conversando, vem para cá para frente, por favor. Vamos encerrar o retiro aqui, vem cá. O retiro não, a minha ministração aqui. Venham, queridos, venham, em nome de Jesus, venham em nome de Jesus. Vem para cá, vem em nome de Jesus. Fica atrás desses jovens aqui, vamos. Fica aqui atrás dos jovens aqui, venham, os mais velhos, fiquem aqui atrás dos jovens, por favor. Venham, queridos, venham, vem pastores. Vem em nome de Jesus, vem para cá, isso, vem para cá, isso. Pastor Tony, quero que todos prestem bem atenção, músicos o mais rápido possível. Antes da gente começar a orar, quero pedir que você olhe aqui para mim, por favor. Por pelo menos 3 vezes. Por favor, o mais rápido possível. Por pelo menos 3 vezes, você vai encontrar nessa passagem o termo Simão. Os discípulos vêm frustrados na sua pesca, pastor. Vem para cá, pastor. Vem frustrado na sua pesca. E a Bíblia fala que ele entrou no barco, e era o barco de Simão. Ele entra no barco, e era o barco de Simão. Na segunda vez, a Bíblia diz que ele acaba de falar, e ele disse a Simão: lança-te ao mar alto. Segunda vez. Na terceira vez, a Bíblia diz: disse Simão: tendo pescado a noite toda, nada apanhamos. Mas quando tudo acontece, quando todos os nãos são obedecidos por parte de Simão, na quarta vez a Bíblia já não o chama mais de apenas de Simão, mas o chama de Simão Pedro. A única vez que o termo Pedro acontece, a primeira vez, é lá no final. Primeiro era só Simão. Simão era o nome antigo de Pedro. E ele ainda era apelidado de Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar Jonas. Bar, esse prefixo no grego significa filho. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. E quando Jesus se encontra com ele, fala: tu és Pedro. E isso tinha muito a ver comigo e com você. Por quê? Porque Simão é simbolismo da velha natureza. Pedro é simbolismo da nova natureza. Todas as vezes que o diabo tentar entrar na sua vida, ele vai tentar rebuscar atitudes de velha natureza, em síntese, atitudes de Simão.
Quando Jesus preveniu Pedro de que o diabo havia pedido, ele não disse Pedro, ele disse: Simão, Simão, o diabo te pediu para se andar contigo. O diabo não pediu Pedro a nova natureza, porque nova natureza não interessa para o inferno. O que interessa para o inferno é a velha natureza, é a natureza decaída. Porque a natureza decaída aponta para Adão e a nova natureza aponta para Jesus. E Jesus não interessa para o inferno, porque não foi Jesus quem caiu. Alguém está comigo? E é interessante que ali havia uma transição entre Simão e Pedro. De Simão para Pedro. Disse Simão: Pedro, afasta-te de mim, porque sou pecador. Começou bem. Ele estava se transicionando de uma velha natureza para uma nova natureza, porque só quem é nova natureza reconhece os feitos do Senhor. Só quem é filho reconhece o Senhor. Eu conheço muita gente, queridos, que recebeu curas e continuaram no mundinho endemoniadas. Orei durante um tempo por uma mulher que não engravidava. Ela engravidou. Todas as vezes que ia ao médico, pensando que estava grávida, era um caroço. Ela falou: pastor, não aguento mais isso. Falei: nós vamos orar para que Deus te dê um filho. Oramos, ela falou: pastor, eu estou sentindo as mesmas coisas. Falei: vá ao médico. Ela foi fazer o exame e voltou dizendo que o carocinho era uma menina. Nem apresentar a criança eu pude apresentar, porque ela foi embora para o mundo. Então milagre não salva ninguém. O que salva é novo nascimento, através da pessoa de Jesus. Não é o que Jesus faz na sua vida, mas o que você faz com a vida dele. Quem é você hoje? É Simão ou é Pedro? Há muita gente, pastor Luciano, dizendo por aí, olhando para a gente brava, dizendo: é Pedro, é Pedro. Não, o problema não está em Pedro, é porque você ainda é Simão. Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar contigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Simão, embora esteja no Novo Testamento, também é um nome no Antigo Testamento, na língua hebraica. E Simão, no hebraico, significa deserto. Pedro significa fragmento de rocha. Enquanto Petros é o rochedo, Petra é o pedaço. Embora aparentemente esteja no aumentativo, a palavra cristão significa pequenos cristos, pedaço de Cristo. E sabe por que eu pedi que vocês jovens viessem aqui? Eu não conheço a vida de vocês, mas todo dano que vocês tiveram no relacionamento com o pai de vocês, não os pais, o pai, todo dano relacional com o pai é uma ferida direta no teu relacionamento com Deus, que se apresenta prioritariamente a você como pai. E a Bíblia faz questão de chamar constantemente: Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. E de repente ele diz: Simão, filho de Jonas, tu és Petra, tu és meu pedaço. Tu não é mais um pedaço do seu Jonas. Você nasceu de novo e você passou a ser um pedaço meu. O que prevalecerá na tua vida não é o DNA biológico dos seus pais, mas o DNA espiritual da pedra, da rocha, que sou eu, se alguém me entende. Eu não sei que nível de relacionamento você teve, mas qualquer tipo de chamada malcriação, palavras duras, são feridas diretas no teu relacionamento com Deus. E hoje, o Senhor está nos chamando aqui para acabar com Simão, para acabar com o deserto, e para dizer: você agora é pedaço de mim. Você agora tem o meu DNA. Isso só aconteceu depois que tudo aconteceu ali. O que está em foco aqui não é peixe, querido.
O milagre não está falando de peixe. O peixe estava morto. O peixe apodreceu, cheirou mal. Mas o legado que ficou, o peixe eles comeram. O peixe não sobrou nada, ninguém sabe mais nada. A rede que estava vazia, ela apodreceu. Só que o que me chama a atenção, queridos, olhem para mim, é que quando eles chegam com a rede vazia, Jesus já estava antes no lugar da frustração. Você pode ter chegado na igreja frustrado, decepcionado, como disse o queridão aqui, com raiva da vida, mas quando você chega, ele já tinha chegado primeiro. E ele chega mandando geral. Ele chega dizendo: sai do barco, vem para cá, eu vou entrar, eu vou instruir. Começa a instruir. No ato em que ele começa a instruir, que a gente fala: Senhor, eu sei de quem eu tenho ouvido. Não seja deserto. Não seja Simão. Não seja rede vazia. Seja rocha. Seja o pedaço desse rochedo. Pastor, minha casa é assim, meu pai não fala comigo, não conversa comigo. Você só é biologicamente filho do seu Jonas, mas você é espiritualmente pedaço da rocha. Com todo respeito ao seu Jonas, mas Deus nos deu aos nossos Jonas como empréstimos. Nós temos as nossas peculiaridades. Há um legado para você. Há algo diferente para você. Não seja alguém que fica aí olhando para a sua redinha vazia, para os desertozinhos da sua vida. Você não é mais da geração de Jonas. Você tem o DNA da rocha. Você tem um pedaço da rocha no seu DNA. Se isso é uma verdade para você, erga suas mãos e comece a liberar a sua voz mais forte que você puder. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Quero que você receba essa realidade na sua vida. Quero que você saiba que isso que está acontecendo aqui não é sensacionalismo. Você não pagou para estar aqui, você investiu. Olhem para mim. Olhem para mim. Eu não conheço a terça parte da metade da vida de vocês. Vida familiar. Se vocês têm poder aquisitivo, se não têm. Se estão fazendo faculdade, se não estão. Mas eu queria dizer para você que o que define a sua história não são as circunstâncias que acontecem dentro dela, mas são as atitudes que você toma dentro dela. É o que você faz com o que acontece contigo, é que qualifica a sua história. O que eu estou falando aqui aparentemente pode ser um festival de uma arrogante exposição, mas me sinto na necessidade de falar isso a vocês. Chega de filosofar sobre o fato de que a gente tinha tudo para dar errado e Deus faz dar certo. Chega de filosofar sobre isso. Não sei quais são os níveis de conflito, dificuldade de paternidade que você tem, mas quem está falando para vocês aqui não nasceu em lar evangélico. Aprendi que as misérias e maldições da nossa vida, Deus é poderoso para transformar em adubo para as nossas bênçãos. Quem está falando aqui não é crente desde criança. Esse cara que está falando com vocês aqui viu inúmeras vezes o pai chegar alcoolizado dentro de casa e começar a briga dentro de casa e vazar a noite inteira. E minha maior tristeza era ver meu pai chegando. Esse cara que está falando com vocês aqui viu os dois irmãos mais velhos brigando e um dar uma paulada no outro e errar e pegar na cabeça da mãe, da minha mãe. Esse cara que está falando com vocês
não tem qualificação, pedigree social para estar pregando para vocês. E está falando isso para vocês, esse cara diz isso para vocês, para que vocês não se escondam por trás de circunstâncias, que meu pai não fez isso, que minha mãe não fez aquilo, que minha mãe tentou te abortar, mas tu está aqui. Como é que é esse relacionamento? Porque todas essas feridas familiares é para você não aprender a viver em igreja, porque igreja é família. E esse cara, com 17 anos, perde o pai. Com 20, perde a mãe. E antes de perder o pai e a mãe, viu seus pais serem separados, destruindo um casamento de 25 anos. E os dois separados na mesma casa. E esse cara, durante uma semana inteira, tendo só arroz dentro de casa, para dar para os dois comerem durante uma semana. Aí esse cara chega aos 22 anos, e Jesus começa a incomodá-lo, fazendo ele ver ele mesmo dando aula de Bíblia. Esse cara sacode a cabeça no ônibus e fala: que negócio de crente é esse? E esse cara, sem ser crente, vai fazer um curso bíblico por correspondência e aprende um pouco mais de Bíblia. E esse cara recebe um convite para ir a uma igreja no dia 12 de janeiro de 84, numa quinta-feira. Esse cara entra numa igreja, e na hora que o pastor chama as pessoas na frente, esse cara ouve pela primeira vez Deus falar com ele: a porta está aberta, entra. Esse cara entrou para nunca mais sair. Esse cara arruma um emprego em 85 e conhece numa empresa a pessoa mais incrível depois de Jesus que ele já conheceu. E em junho, 12 de junho de 86, eles começam a namorar. Em março de 87 eles ficam noivos. E 18 de julho de 87 eles se casam. E essa pessoa incrível começa a falar para esse cara estudar. Esse cara começa a estudar, já tendo o segundo grau, o ensino médio. E ele se gradua em licenciatura plena da educação. Faz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Faz uma segunda graduação em neuropsicopedagogia. Está terminando a segunda graduação em História. E está concorrendo ao mestrado em Educação. E depois de 33 anos de casado, a completar-se dia 18 de julho, eu olho para trás e vejo que ele me deu dois caras mais fantásticos da face da terra, que não são apenas meus filhos, mas que são, além de tudo, parceiros de ministério e que repartem o altar comigo. Em síntese, meu amado, tudo pode estar errado, mas andar com Jesus dá certo. Andar com Jesus dá certo. Porque eu respeito muito a memória do seu Carlos Joaquim. Eu respeito muito a memória da dona Daléia Joaquim. Mas eu sei que Deus me emprestou para eles apenas no aspecto biológico, porque eu precisei de um útero. Mas agora, esse Senhor que entrou na minha vida fala: agora você é meu, agora você não é mais deserto, agora você não é mais rede vazia, e Ele vai fazer assim com você. Se alguém está vivo neste ambiente, abra sua boca, erga as suas mãos e comece a liberar a melhor voz que você puder. Jesus vai mudar sua história, Jesus vai mudar sua história, Jesus vai mudar a sua história.